E aqui, justamente, né, eu coloquei o tema aqui, tal pai, tal filho, né, onde Jesus aqui nesse capítulo, né, ele justamente vai agora enfrentar grandes dificuldades agora. Há nesse capítulo 5, principalmente depois daquele milagre que ele manda aquela pessoa que estava doente numa maca, naquele tanque, como nós vimos semana passada, se levantar, pegar a maca, e ali muitos dos líderes religiosos questionam Jesus, começam agora a entrar numa certa perseguição com Jesus, porque ele justamente também fez esse milagre no sábado, e dentre outras coisas. Jesus agora vai descrever esse relacionamento intenso com o seu pai e como se dá essa harmonia entre eles. Por isso, tal pai, tal filho justamente representa aqui muitas vezes aquilo que pessoas diferentes, é claro, mas com certas semelhanças, né? Mas nós estamos falando de um único Deus. E aqui nós precisamos lembrar que é apenas uma forma aí de você pegar a ideia, de você de alguma forma chamar a sua atenção para isso, tá bom? Porque nós vamos observar que, apesar de estarmos falando de um único Deus, dentro dessa relação entre Deus Pai e Deus Filho, existem sim as diferenças funcionais. Tá bom? Apesar de Jesus afirmar que ele é o próprio Deus encarnado, que ele é o Deus vindo neste mundo, existe nessa relação da trindade entre esse único Deus, questões aqui, funções diferentes, e Jesus inclusive vem cumprir uma delas. E nos versículos que nós vamos ler esta noite, Jesus vai mostrar justamente isso, como ele é igual ao seu Pai. Como ele é agora, e que apenas há essas diferenças em relação a diferenças funcionais em relação ao seu pai, mas ele é o próprio Deus. Ele diz, ele é igual a Deus em sua pessoa, ele é igual a Deus em sua obra, ele é igual a Deus em seu poder, ele é igual a Deus em seu julgamento, ele é igual a Deus em sua honra. Todos esses versículos que agora nós vamos seguir, justamente vão demonstrar essas verdades. Jesus, a semelhança de Jesus para com seu Pai, e justamente defendendo aqui a sua autoridade por fazer o que ele fazia. E essa história começa aí nos versículos de 16 a 18. Se você não está conseguindo enxergar aí o texto, você pode abrir a sua Bíblia, quero convidar você a fazer isso. João capítulo 5, versículos de 16 a 18, que diz assim: então os judeus passaram a perseguir Jesus. João usa essa palavra de uma forma muito forte aqui, e bastante firme, porque agora Jesus começa a enfrentar essa grande oposição em relação ao seu ministério. E eles passam a seguir Jesus porque eles estavam fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai. Estas coisas no sábado, João aqui não especifica quais eram essas coisas. É claro que nós vimos nos versículos anteriores a cura, né, que nós estudamos semana passada, lá naquele tanque, né, com aquele paralítico ali. Jesus faz aquela cura no sábado, mas parece que outras coisas também ocorreram aí no sábado. Nós vamos ver que outras coisas, sem dúvida, ocorrem mesmo. E agora eles passam agora a perseguir Cristo Jesus. Mas Jesus aqui responde essa acusação justamente descrevendo um conceito muito comum entre os mestres judaicos, tá bom? Jesus, ele é extremamente sábio aqui, porque ele vai descrever algo que era de conhecimento dos líderes religiosos. Ele diz: o meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Ele adota aqui, na sua defesa ou nesse debate, uma opinião judaica muito comum de continuidade da obra de Deus.
Deus no sétimo dia da semana da criação descansa. Nós vemos isso lá em Gênesis, né? Deus, portanto, guarda a lei do sábado? Esse é o questionamento que alguns, inclusive judeus, faziam e alguns fazem. Se Deus não guarda a lei do sábado, estaria ele transgredindo a sua própria lei? Mas se ele guarda o sábado, quem mantém o universo em ordem enquanto ele descansa? E aí, o consenso geral, o consenso judaico era de que a lei não se aplicava a Deus, pois justamente ele está acima da lei, e que a sua continuidade na sua obra e que ele continuar trabalhando justamente cessaria a providência ou estaria cessando a providência divina para com a humanidade. Afinal de contas, as coisas ou coisas ruins ou situações difíceis também acontece no dia de sábado. Ou seja, para o entendimento judaico, havia esse entendimento de que essa lei não limitava a Deus e que havia uma continuidade no trabalho de Deus, inclusive no sábado. Isso era descrito em isso era entendido, né, por alguns escritos rabínicos, né, do primeiro século, dentre eles Rabban Gamaliel, Jóshua e Eleazar. Alguns rabinos entendiam que essa continuidade da obra de Deus, mesmo num dia sagrado. Tá bom? Por isso Jesus usa dessa expressão que era entendida e era apenas atribuída a Deus e coloca sobre si essa expressão para justamente responder esse questionamento de por que ele estava fazendo essas coisas no sábado. Não só isso, mas o texto vai descrever ainda esse tom, né, de hostilidade para com o Senhor Jesus, e inclusive no finalzinho do versículo, porque Jesus agora estava dizendo que que o Pai, que Deus era o seu próprio Pai e estava igualando-se a Deus. Afinal de contas, né? Se Deus Pai continua trabalhando até hoje, eu também estou trabalhando. A resposta de Jesus está justamente utilizando uma prerrogativa que era atribuída a Deus apenas. Agora, se Jesus está atribuindo para si uma prerrogativa que era de Deus, que era única e exclusivamente de Deus, dentro dessa prerrogativa caberia também devoção, adoração, criação e uma série de coisas atribuídas ao Senhor. E aqui, meus queridos irmãos, nós enfrentamos o grande problema. Porque Jesus está dizendo que Ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do sábado. E esse tipo de coisa não é ou não será tolerado. Se existe uma coisa que os judeus aprenderam no cativeiro babilônico foi nunca a mais cair no pecado da idolatria ou adorar outros deuses, tá bom? Pode-se questionar inclusive a idolatria pela interpretação da lei, das regras que eles inventaram, dos fariseus e tudo mais, mas colocar o seu coração em outros deuses, cair no pecado da idolatria, adorar uma outra coisa, ou outro ser, ou alguma outra imagem que não fosse a própria pessoa de Deus, essa lição foi aprendida a duras penas no cativeiro babilônico. E havia um cuidado muito rígido do povo de Israel em não cair nesse pecado. Não é verdade? E eles aprenderam isso, né? Com a história que nós vemos lá no Antigo Testamento, de uma forma impressionante, mas é claro que houve aqui toda uma deturpação das leis deuteronômicas, das leis do Pentateuco e assim por diante. Agora, o sábado era, vamos dizer assim, o dia do Senhor, o dia do descanso, o dia da presença, de estar na presença e no descanso de Deus. Mas Jesus está trazendo para si essa prerrogativa, e aqui nós temos esse grande problema. Nós temos esse grande problema. Porque este é a interpretação da lei, a interpretação daquilo que foi colocado, justamente ofusca agora a pessoa do próprio Deus em Cristo Jesus para aqueles que estavam na presença dele.
O sábado, para essas pessoas, a regra, o cumprimento do sábado se tornou maior do que o próprio Deus. E ver Cristo Jesus, o próprio Deus na sua frente, quando essa regra deturpa isso, é algo extremamente difícil agora. Eles estão cegos. Um dia glorioso, um dia que seria guardado para o prazer, para a alegria, para a adoração, para a devoção, se tornou um dia agora um dia extremamente difícil, de sacrifício, de medo, de terror, porque agora as pessoas... Será que eu estou infringindo as leis do sábado? Um dia de alegria que deveria ser desfrutado com todo prazer diante de Deus, agora se tornou um dia de medo, um dia cheio de regras. Um dia que deveria ser desfrutado por meio de Cristo, agora não é isso mais. O sábado não pertence ao ser humano para desfrutá-lo por meio de suas próprias regras, inventadas por eles mesmos. Mas o objetivo é agradar a Deus. E aqui, meus queridos irmãos, por mais que seja maravilhoso um sábado de adoração, um sábado de estar agora desfrutando do prazer de estar na presença de Deus, se Jesus não está nele, Deus não se agrada disso. O sábado pertence a Deus e desfrutá-lo de modo que agrada a Deus agora é por meio do Filho de Deus, de Cristo Jesus. E é isso que agora essas pessoas que estão questionando Jesus, que, como João descreve, que passaram a perseguir Jesus, não entendem. Que por mais valoroso que seja a sua prioridade nesse dia sagrado, de guardar as coisas para tentar agradar a Deus, para que de alguma forma ele fique satisfeito, se Jesus não está nisso, isso não agrada a Deus. O dia do Senhor é um dia de graça, de prazer, de alegria. Não porque eu cumpro regras, mas porque eu desfruto por meio de Cristo Jesus. Porque se Jesus não estiver nele, Deus não se agrada deste sacrifício. É aqui a grande questão. E aqui, irmãos, é interessante porque religiões e pessoas têm buscado e colocado regras, inclusive na igreja, de guarda do sábado, ou na igreja evangélica, de guardar outras coisas, e aí colocando mitos, situações tão sagradas, mais sagradas que o próprio Deus. E se Jesus não estiver lá, não adianta nada. Não adianta as pessoas guardar um domingo, irem para a igreja, adorar o Senhor, cantar ao Senhor, se Jesus não estiver nelas. Serão apenas pessoas como esses líderes religiosos que vivem essa vida agora penosa, tenebrosa, achando que estão agradando a Deus, mas Deus não vê Jesus nessas vidas. Qualquer coisa que seja feita para Deus, se Jesus não estiver nessa pessoa, Deus não a vê. Difícil isso. Porque Jesus agora, porque toda a nossa satisfação, a nossa alegria, a nossa devoção e a nossa adoração só será ouvida e recebida agora por Deus se Jesus estiver em nós. Acabamos de fazer isso. Acabamos de louvar ao Senhor, acabamos de cantar, acabamos de engrandecer o nome do nosso Deus. Hoje, o domingo, né, o dia do Senhor para nós, vamos dizer assim, um dia que a gente assim para as coisas, tem esse tempo de descanso, esse tempo em família, esse tempo onde nós separamos para adorar ao Senhor e não apenas ficamos, jogados no sofá, preguiçosos, mas é o dia onde eu me reúno com a minha família e estou na presença de Deus. Eu escuto a escola dominical, eu cultuo a Deus, eu louvo ao Senhor, porque isso é agradável, isso é prazeroso.
Mas Jesus tem que estar nisso tudo. Porque se Jesus não estiver, Deus não se agrada. Deus não se agrada. Por isso que Jesus descreve, se o Pai continua trabalhando, o Filho também continua trabalhando. E justamente traz essa prerrogativa para ele mesmo, de que o trabalho de Deus agora não cessa e Jesus continua trabalhando em nossas vidas. Jesus continua exercendo a sua soberania, o seu trabalho no nosso coração. Há um grande engano, muitas vezes, das pessoas, e de acharem assim, evangelizou, aceitou Jesus, está valendo. Não! Não! Não é isso. Creu em Jesus, Jesus entrou no seu coração, agora é um trabalho para essa vida e por toda a eternidade. Jesus trabalhando em nossa vida, Jesus trabalhando no nosso coração, enquanto ainda neste mundo, santificando as nossas vidas, santificando a nossa alma. Continua trabalhando, inclusive no dia de hoje. Outro dia eu falei aqui na igreja, né? Muitas vezes o domingo, que é o dia do Senhor, se tornou o dia mais carnal para o crente. Porque o crente no domingo, ele é guloso, esganado, pecado da gula, não é verdade? O crente no domingo, ele cede ao pecado da preguiça. É que agora a gente não pode vir na igreja, mas antes vir para a igreja, mas eu quero ver que eu tenho outra coisa aqui no domingo para ver, se der eu vou na igreja. Não! Não é verdade? O domingo é que ele, para algumas pessoas, se tornou um dia de fardo, de canseira. Sabe por quê? Porque muitas vezes Jesus não está nisso. É claro, todas as coisas que vivemos como crentes, se Jesus não está nisso, se torna um fardo para as nossas vidas. Se torna apenas religião. Eu não tenho vontade de vir para a igreja, eu não tenho prazer de estar na presença de Deus. Eu não tenho vontade de nem acessar o link aqui, se Jesus não estiver nisso. Se o Pai realiza grandes maravilhas, o Filho também. É isso que Jesus vai mostrar para esses que estão agora questionando Cristo Jesus. Jesus lhe deu esta resposta. Eu digo a verdade, verdadeiramente, que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o Pai faz, o Filho também. Porque o Pai faz e o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Assim, para a admiração de vocês, ele me mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que enviou. É impressionante agora, porque Jesus utiliza essa figura, essa relação entre Pai e Filho. Essa figura agora para demonstrar justamente essa harmonia que muitas vezes Pai e Filho não têm. Mas quando se refere a Jesus, o Filho de Deus, né, e Deus Pai, a harmonia. Na época de Jesus, dificilmente os filhos escolhiam suas profissões, como nós temos hoje, tá bom? Eles seguiam a profissão do Pai. Inclusive, o próprio Senhor Jesus, encarnado, né, como ser humano neste mundo, ele seguiu a profissão de José, seu pai terreno, vamos dizer assim. Mas é claro que aquilo que Deus escolheu para Jesus era muito maior que seguir a profissão de José. Jesus se tornou carpinteiro como o seu pai. Se José era um bom carpinteiro, o que não era Jesus, não é verdade? Se existe um carpinteiro, tem aí carpinteiros, né, na nossa igreja, né? Graças a Deus pela vida desses irmãos que trabalham aí na carpintaria, né? Se esses irmãos fazem trabalho maravilhosos, né? Jesus era o melhor dos carpinteiros, tá bom? Mas não está dizendo, Jesus não está falando disso. Jesus não está falando do seu pai terreno. Jesus está falando da obra grandiosa do seu Pai celestial. E a obra de Deus ultrapassa
todos os trabalhos, ela é uma obra muito mais maravilhosa que qualquer trabalho realizado por qualquer pessoa que seja. Deus realiza continuamente obras maravilhosas. O que dirá o seu filho? Não existe nada mais fantástico, né, do que um pai trabalhando e ver o seu filho ali do lado fazendo, e ele vendo o que o seu pai está fazendo do seu trabalho, e o seu filho então começa agora a fazer o que o seu pai está fazendo ou realizando. Não é verdade? É fantástico. E é algo ainda mais impressionante é quando o seu filho te supera. Para alguns pais isso é difícil, porque alguns pais têm inveja do filho. Não posso deixar esse menino ser melhor do que eu, não é? Cuidado. Mas não existe. A gente se orgulha quando os nossos filhos fazem coisas melhores do que nós. Eu me lembro, eu me lembro de um programa que passava na Discovery, né? Que era um rapaz junto com seu pai, um programa chamado American Chopper. Que eles construíam motocicletas maravilhosas. E eles tinham talento para aquilo que era algo impressionante, esse pai e esse filho. Mas algo que impressionava naquele programa era o tanto que eles brigavam. Eu não sei se havia ali muita encenação deles, mas algumas brigas que eles tinham eram extremamente agressivas, sérias, e tinha vezes que eu achava que eles sairia vias de fato e por aí vai. Mas era impressionante como o talento do pai passou para o filho e eles ficavam ali fazendo coisas maravilhosas, mas eles não se davam. Mas essa é justamente o contrário da relação entre Deus Pai e Deus Filho. Porque Deus continua fazendo coisas maravilhosas, o Filho está presenciando isso, o Filho testemunha disso, e ele também fará, e é isso que Jesus está dizendo. Mais que curar enfermos, fazer cegos verem, aleijados andar, haverá agora uma obra muito maior que Deus atribuiu ao Filho, que é justamente julgar este mundo. Mais que fazer milagres, existe uma obra maior que todas elas, do Filho de Deus, que é agora ser o juiz, o justo juiz deste mundo. E muitas vezes nós não percebemos isso e não prestamos atenção que a obra de Cristo Jesus consiste também em julgar este mundo. Nós vemos Jesus multiplicando os pães, nós vemos isso nas Escrituras, curando cegos, enfermos, realizando milagres, salvando pessoas, restaurando a vida de pessoas, e nós vemos essa obra contínua de Cristo Jesus na minha vida, na sua vida, ele mudando esse coração duro que eu não consigo mudar, milagres acontecendo na minha vida, essa obra continua acontecendo, mas existe uma obra maior, que será realizada por Cristo Jesus. O julgamento deste mundo. Algo que era atribuído para Deus no Antigo Testamento. E é interessante porque Jesus agora traz para si também essa mesma prerrogativa, a prerrogativa do trabalho contínuo de Deus, agora que Jesus trouxe nos outros versículos, agora também Jesus traz uma nova prerrogativa, que era a atribuição de Deus, de julgar. No Antigo Testamento, a prerrogativa de ressurreição dos mortos, de julgamento, se referia a Deus. Isso está descrito lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 7, Ezequiel 37, 13. Mas Jesus chama para si essa prerrogativa. Havia uma tradição, Carson descreve no seu comentário que havia uma tradição judaica que afirmava que 3 coisas pertenciam a Deus. 3 coisas eram única e exclusivamente e confiadas a Deus. A chave da chuva, de irrigar a terra. A chave do útero, que é justamente de dar a vida a pessoas. E a ressurreição dos mortos. Isso era algo bastante comum no pensamento judaico. Mas Jesus está dizendo para esses judeus que ele também fará isso. Que terá essa obra na ressurreição dos mortos. E julgará as pessoas.
Aqui ele dá a vida a quem ele quiser. E a sua vontade está em harmonia com o Pai. Eles não brigam por isso. Não há uma divergência entre eles. Mas Jesus agora, ele tem essa atribuição dada por Deus. Confiou ao seu filho também o julgamento deste mundo. Lembra de Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 a 15? E eu quero ler aqui para os irmãos a cena do que ocorrerá neste dia. Depois vi um grande trono branco, aquele que estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados, de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aquele cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15. Foi essa obra que Deus Pai confiou também ao seu Filho, de dar a vida a quem Ele quiser, e justamente condenar aquele quem Ele quiser. Aqui a grande obra de Cristo Jesus. E aqui, meus queridos irmãos, eu quero que você, crente, abra os olhos para estas coisas. Porque o mundo evangélico, os crentes de hoje, eles ficam impressionados apenas com as obras periféricas que Cristo... Não estou dizendo que não são obras maravilhosas, mas obras periféricas de Cristo Jesus, de curar pessoas, enfermos. Existe uma obra muito maior que Cristo realizará. Julgar este mundo. Se existe algo que este mundo precisa nos últimos tempos, é do julgamento de Cristo Jesus. Não é verdade? Tragédias e tragédias, maldade e mais maldade, guerras e guerras, e a gente vê cada coisa ruim todos os dias. Esse mundo precisa ser julgado por um justo juiz, e não serão os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. É Cristo Jesus que, inclusive, irá julgá-los. Essa é a grande obra que Deus Pai confia ao seu Filho. Por isso, ele termina: quem não honra o Pai, que não honra o Filho, não honra o Pai. Se as pessoas não terem essa visão de Cristo Jesus como justo juiz, eles estão virando as costas também para Deus. E não adianta dizer: não, Deus, eu vivi minha vida temente ao Senhor, eu justamente busquei ao Senhor, quis ser um homem justo, quis fazer as coisas certas para Deus. Mas se essas pessoas não honraram o Filho, o Filho não honra a Deus. Deus não vê se Jesus não estiver lá. Jesus continua essa discussão com esses ouvintes. Se o Pai é justo juiz, o Filho também. Não é verdade? Se ele fez grandes obras, essa obra agora é descrita agora de uma forma muito temerosa agora, e que Jesus se apresenta. Ele diz assim: eu o asseguro, uma palavra muito firme de Cristo Jesus: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo, eu asseguro e eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Pois, da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é filho do homem.
Mais que milagres, as obras do Filho de Deus será justamente, a obra do Filho de Deus justamente, né, que nós devemos agora lembrar, que é justamente crer na palavra do Filho de Deus. Ele usa aqui duas palavras muito fortes de advertência: eu asseguro e eu afirmo. Quem crê na minha palavra e que já chegou a hora. Jesus está dizendo para esses ouvintes: olha, eu estou dizendo, confie nisso que eu estou falando. Prestem bastante atenção no que eu estou dizendo. A hora já chegou. Olha, este que vos fala tem esse poder, tem essa autoridade. Inclusive, mortos ouvem isso, mortos espiritualmente, não é verdade? Não é quem ressuscita o coração dessas pessoas que estão longe de Deus, é o próprio Cristo Jesus. Quem nos chama da morte para a vida é o próprio Cristo Jesus. Quem tem o poder de dar a vida a um cadáver, mesmo que esteja andando como eu sem Cristo Jesus, é o próprio Cristo Jesus. A voz do Filho de Deus, a sua palavra, é que dá a vida. E essa palavra é própria de Deus. Porque a vida está em Deus, a vida está no seu Filho. O Filho não é gerado, Deus não é gerado. Ninguém inventou Deus. Quem inventou Deus? Olha, será que foi uma força cósmica, uma força do universo? Será que inventaram Jesus, como algumas religiões ensinam por aí? Jesus foi gerado? Não! A vida está nele. Ele sempre existiu desde a eternidade. Agora existe uma expansão aqui, meus queridos irmãos. Existe uma vida além dessa que vivemos, uma vida breve que vivemos, haverá uma vida para toda a eternidade. Uma vida que agora, onde pessoas ressurgirão, aqueles que ouviram a voz de Cristo, aqueles que entenderam o chamado de Cristo Jesus para uma vida eterna. Mas aqueles que não ouviram isso já estão condenados, como diz a palavra de Deus. Quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Quem não crê já está condenado. As pessoas neste mundo não precisam fazer mais maldades para irem para o inferno, tá bom? Essa é a grande questão aqui. Pessoas deste mundo, este mundo não precisa ser um pouquinho pior do que já é para ser condenado. A palavra de Deus diz que já estão condenados. E a única maneira de mudar essa condenação é justamente crer, ouvir a palavra de Cristo Jesus e crer naquele que o enviou. Ou em Cristo Jesus, o enviado. Por isso, meus queridos irmãos, a vida está em Cristo Jesus. A palavra é poderosa. Apesar de toda a autoridade de julgar ter sido dada por Deus, ele também tem essa autoridade de julgar os seres humanos, porque justamente ele é um ser humano. Ele foi um humano. Ele esteve entre nós, diz a palavra de Deus. Mas Jesus não para por aí. Ele segue essa advertência dizendo: não fiquem admirados com isso. Talvez alguns ficaram escandalizados. Alguns ficaram impressionados com essa palavra dura de Cristo Jesus. E ele diz: não fiquem admirados, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que fizerem bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem mal ressuscitarão para serem condenados. Aqui, quando Jesus diz que fizerem o bem, Jesus não está falando de boas obras, tá bom? Fizeram o bem daquilo que Jesus falou, aqueles que creram, fizeram o bem de ouvir a palavra de Jesus. Esses que fizeram o bem de ouvir e abrir e terem os seus corações abertos por Cristo Jesus, estes ressuscitarão para a vida. Mas aqueles que não ouviram e que fizeram mal em não ouvir, ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele
que me enviou. É interessante, meus queridos irmãos, porque agora Jesus apresenta um outro grupo de pessoas que também ouviram a voz de Cristo, mas simplesmente decidiram rejeitar essa voz, não dar atenção a essa voz. Um grupo de pessoas que passou por este mundo rejeitando a voz de Cristo Jesus. Já estão condenados. Pessoas que estiveram na igreja. Pessoas, filhos de crentes que estiveram na igreja durante toda a sua vida, mas nunca ouvindo a voz de Cristo, mas nunca creram em Cristo Jesus. Talvez pessoas que guardaram a religião, que guardaram o domingo, que guardaram os preceitos da religião, que foram batizados, mas simplesmente taparam os ouvidos para Cristo Jesus. Pessoas que tentaram adequar a sua vida de condenação a uma esperança pessoal de que um dia possam assim ressuscitar para a vida. Essas pessoas, como o Senhor Jesus está dizendo, já estão condenadas. E Ele julgará. Julgará. E isso é interessante ainda, meus queridos irmãos, que Jesus faz isso para agradar a Deus. E Ele diz, não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Jesus é amor, Jesus é graça, Jesus é misericórdia. Jesus, Ele derrama o seu amor constantemente, mas Ele não tarda o seu julgamento, porque isso faz parte da sua vida para agradar também a Deus. Meus queridos irmãos, que nesta noite você e eu, você crente, possa assim lembrar que quando nós falamos da pessoa de Cristo Jesus, nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Nós não estamos falando de um bom rabi que veio a este mundo, de um bom exemplo, de uma pessoa que foi moralmente boa e que eu posso seguir os seus ensinamentos, como esse mundo faz. E é assim que esse mundo trata Jesus. Mas nós precisamos lembrar que esse é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. E assim como o Pai continua realizando a sua obra, Jesus continua realizando a sua obra. E esse Filho de Deus voltará um dia como grande juiz. E aí cabe a você que está me ouvindo aqui essa noite. Cabe você que tem ainda familiares não crentes, pessoas não crentes que não creram em Cristo Jesus como seu Salvador, que apesar de ouvir a voz de Cristo Jesus, estão com sua mente bloqueada, seu coração duro em relação a isso. Que grupo de pessoas você estará? Aqueles que ressuscitam para a vida ou aqueles que ressuscitam para apenas receber a sua sentença eterna de afastamento diante de Deus? Irmãos, esse é o nosso Cristo. Esse é o nosso Jesus. E é isso que Jesus, e é dessa forma que Jesus se apresenta àqueles que estavam questionando a sua autoridade. E essa palavra é importante para nós porque esse mundo trata Jesus como um fraco. Essa palavra trata Jesus agora como outro dia eu vi um negócio que eu fiquei chocado, um pastor dizendo, parece que tratam Jesus como alguém, inclusive, afeminado. Não é esse o nosso Jesus. Jesus, Ele tem autoridade, Ele é o próprio Deus neste mundo, e é assim que nós precisamos lembrar de Cristo Jesus, com temor, com tremor. E você, crente, lembre-se que um dia você estará na presença de Cristo Jesus. Todos nós. E aqui nós precisamos lembrar como nós estaremos na presença dele. Graças a Deus que se Cristo estiver em nós, se Deus vê Cristo em nós, não está condenado. Amém? Por isso agradeça a Deus pela sua salvação. Agradeça a Deus por Cristo Jesus em sua vida. Agradeça ao Senhor por Cristo, por Cristo estar no seu coração. Preserve isso e zele por isso. E se você não tem honrado isso, se você não tem vivido de forma digna,
mude a sua vida, em nome de Jesus. Viva de forma digna como Cristo Jesus. E se você está aqui também assistindo, olha, mas eu sou uma pessoa honrada, eu sou um homem bom, eu sou uma mulher boa, eu sou uma pessoa virtuosa, honesta, eu até vou na igreja, eu sigo até uma... Mas se Jesus não estiver no seu coração, Deus não está vendo nada disso. Não viva neste engano, em nome de Jesus.